Livro do profeta Isaías, capítulo 1, nós vamos ler do verso 16 ao verso 20. Se você encontrar e quiser se colocar em pé, te convido a tal. Isaías, capítulo 1, 16 a 20. A palavra de Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Pai. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Porque, Senhor Deus, mais do que ouvir, nós queremos entender. Nós queremos tomar posse da palavra que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração nessa hora. Portanto, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, como é bom ser confortado. Gostamos muito do afago, do abraço, da mão amiga se estendendo. Gostamos de ser compreendidos e gostamos que alguém olhe a nossa dor com um olhar de piedade e nos abrace e fale para a gente que somos importantes, que temos valor, e tudo isso é uma verdade e é necessário. Mas poucos de nós lidamos bem com o confronto. E é interessante porque o livro de Isaías, ele não começa com conforto, ele começa com confronto. E olha que Deus está falando para um povo, irmãos, religioso. Um povo que estava acostumado a ir na sinagoga, que era a igreja do judeu. Um povo ativo, um povo que frequentava reuniões, mas um povo que estava também desconectado de Deus. E isso é muito interessante, porque aqui há algo importante a se ressaltar. Não basta estar em um ambiente onde Deus se manifesta e Deus estar presente. É necessário e é preciso estar conectado com Deus. Porque eu, você, qualquer um de nós pode estar aqui e estar completamente desconectado de Deus. A gente pode estar aqui pensando no dia de amanhã, na tarefa que eu tenho a realizar, em quanto dinheiro eu tenho na minha conta ou está faltando. E quando a gente se percebe, passou um momento e eu não me conectei com Deus. E esse texto, irmãos, ele mostra algo muito claro. Muito claro. Se conectar com Deus é uma escolha que eu preciso fazer e que você
precisa fazer, e eu não posso me conectar com Deus por você, e você não pode se conectar a Deus por mim. Então, se conectar com Deus é uma escolha que cada um de nós precisa fazer. Agora, esse texto também revela uma outra coisa muito importante, que a consequência de conectar-se ou não a Deus também é uma responsabilidade minha e sua. A gente pode escolher se conectar ou não, mas a consequência da escolha, ela também é inevitável. Então, o que esse texto, irmãos, vai dizer? Em primeiro lugar, há uma ordem categórica de Deus, que está no verso de número 16. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos. Não é uma sugestão de Deus, se der, você se lava. Se der, se tiver tempo, se purifique. Não, é uma ordem. Vocês precisam se lavar, vocês precisam se limpar. Deus começa com um imperativo, não é uma sugestão. Deus, irmãos, Ele nunca ignorou o pecado. O pecado sempre foi por Deus confrontado, seja na vida de quem quer que seja, daqueles que caminharam mais próximo dele e quando pecaram foram confrontados. Poderíamos citar vários exemplos, mas eu sinto um apenas, Davi, que a Bíblia chama do homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou, ele não foi consolado, ele foi confrontado. Porque Deus sempre vai confrontar o pecado. E quem quer conexão com Deus precisa lidar com muita seriedade com aquilo que o separa de Deus. Então eu preciso pensar: Senhor, o que me separa de Ti? O que tem me afastado do Senhor? E lidar com isso com muita seriedade. Você precisa observar na sua vida o que tem te separado de Deus e lidar com isso com muita seriedade. Porque no último dia, Deus vai te confrontar com relação a isso. Vai me confrontar. Não existe vida espiritual profunda quando na nossa vida a gente fica escondendo sujeira para debaixo do tapete. Só existe vida espiritual profunda quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa casa e revire até onde a gente não quer que seja revirado. Lembra da música famosa do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É bonito cantar, mas é uma dificuldade. Por quê? Não gostamos de confronto. Segunda coisa, a decisão de parar. Deus diz: tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer aquilo que é mal. Em outras palavras, Deus está dizendo: não basta limpar, é preciso interromper o ciclo. Porque limpar, tem coisas do cotidiano que é assim mesmo, a gente limpa porque sabe que vai sujar de novo. Mas na nossa vida espiritual não tem que ser assim. Deus está dizendo: limpe, mas para ficar limpo, para interromper esse ciclo. É muito interessante, irmãos, porque muitas pessoas querem bênção
sem mudar nada. Querem Deus, mas sem renúncia. E não adianta, irmãos, trilhar por esse caminho. Não adianta eu pedir perdão à minha esposa de alguma coisa que eu fiz a ela e ela está ciente, e eu também, que amanhã vai ser a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Isso é, no máximo, remorso. Quem negocia com o pecado perde conexão com Deus. Porque Deus, Ele sempre vai confrontar o pecado. E Deus não abençoa caminhos que Ele mesmo já pediu para que eu e você abandone. Tinha um livro interessante, eu não li o livro, mas o tema era interessante. Ninguém ora certo, vivendo errado. Se você não abandona um caminho que você sabe que é um caminho ruim, que é um caminho que é rejeitado por Deus, a conexão sempre vai estar quebrada. Não adianta eu saber guiar um carro se eu não sei como fazê-lo parar. E o problema do pecado, irmãos, é exatamente esse. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Ah, não, eu vou aqui, mas eu só vou até aqui. Não, se é pecado, você não vai parar onde você planejou parar. Ele sempre vai te levar mais longe. Esse texto também é um chamado para aprender o bem. O verso de número 17 diz: aprendei a fazer o bem. Ninguém nasce sabendo fazer o bem. O bem não é automático na minha vida e na tua vida. Ele é aprendido. E Deus não quer só a ausência do mal. Deus quer, sobre todas as coisas, a presença do bem. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso de número 24, ele diz assim: olha, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, olha que coisa interessante, como não é só deixar, é começar a fazer. Pelo que deixai a mentira. É só deixar a mentira? Não. E falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E ele continua: aquele que furtava, não furte mais. Então é só parar de roubar? Não. Ele continua e diz: antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Você roubava? Você não vai roubar mais. Vai parar por aí? Não, você vai trabalhar. E vai parar por aí? Não. Agora você vai ter também para ajudar e para abençoar a vida de alguém. E ele continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E agora eu fiquei mudo. É só não falar o que é torpe. Não, ele continua e diz: mas só a que for boa para promover a edificação, que dê graça aos que ouvem. Não basta, queridos irmãos, parar de fazer o errado. É preciso abraçar aquilo que é certo. Porque quem não aprende a fazer o bem, acaba voltando a fazer o mal. Por isso, irmãos, que é uma substituição, é deixar a mentira, se apegar à verdade. Parar de mentir, agora falar aquilo que é certo. Então, irmãos, nós estamos na verdadeira academia espiritual. E ninguém fica forte em uma academia sem se exercitar.
sem praticar. Então a vida cristã é uma vida de prática. Prática contínua, prática constante. É como uma criança aprendendo, e todos nós somos, nós louvamos com essa canção, quero ser como criança. A criança, ela sabe que não sabe. Por isso ela precisa aprender. E ela se desenvolve mais rápido porque ela sabe que não sabe. Então ela está aberta para aprender. E ela vai sendo ensinada, e ela vai repetindo. E ela vai crescendo. E ela vai se desenvolvendo. Mas esse texto também, irmãos, nos aponta para uma fé prática e uma fé justa. Verso 17, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. E aqui Deus desmonta a religiosidade vazia, porque conectar-se com Deus envolve como tratamos as pessoas, como lidamos com o próximo. A fé que não age, ela é só uma aparência de fé, mas não é fé como fé tem que ser. Uma fé que é só de palavras, é como uma árvore sem fruto. Parece que tem vida, mas não alimenta ninguém. Não cumpre o propósito. Uma fé que não se traduz em atitudes é como uma luz apagada. Existe, mas é como se não existisse. Esse texto, irmãos, também é um convite de Deus. Ele diz no verso de número 18, então, vinde, arguinde, como quem diz, olha, vamos conversar, vamos falar sobre isso, porque mesmo depois da repreensão, Deus abre um convite, Ele não rejeita. Quem confronta, pelo contrário, ele não está querendo rejeitar. Porque eu já falei, irmãos, o contrário do amor, para mim, não é o ódio. Porque às vezes até no ódio tem amor envolvido. O contrário do amor é a indiferença. Então o indiferente, ele não vai te confrontar em nada. Ele vai passar por você, tudo bem, beleza, bater no teu ombro e vai embora. Quem confronta é porque se importa. Quem confronta é porque ainda acredita que possa existir e haver uma mudança. E a gente não abre mão de quem a gente ama. Deus não rejeita, Ele chama para reconciliação. O mesmo Deus que confronta também convida. A graça de Deus, ela nunca vai ignorar o pecado, mas ela também não vai abrir mão de oferecer o caminho da restauração. Ainda que os vossos pecados sejam vermelho como a escarlata, como carmesim, são tons de vermelho gritantes. E a palavra de Deus diz, olha, vai ser alvejado. Vão se tornar brancos como a neve. E aí ele fala no verso 19 e 20, sobre a questão que eu iniciei, sobre escolha e consequência. Está diante de você a conexão com Deus ou não, é uma escolha. O resultado é uma consequência. Há dois caminhos, há duas opções, porque também há dois destinos. Vida ou morte, qual vais aceitar? Deus dá a opção da escolha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele nunca vai negociar
as consequências. As consequências são certas. Semente, você escolhe. Agora, depois da semeadura, você não escolhe a colheita. Foi plantado. É como dirigir numa estrada. O destino é consequência do caminho escolhido. E isso, irmãos, nos aponta para algo maior, que é a volta de Jesus. Esse texto aponta para algo muito sério. Por quê, pastor? Porque um dia a oportunidade de escolher, ela vai terminar. Um dia a gente não vai mais ter essa oportunidade de escolha. A volta de Jesus, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar individual ou coletivo. Ele pode voltar para mim a qualquer momento. Ele pode voltar tão somente para você a qualquer momento. Mas também a qualquer momento ele pode voltar para todos nós. E quem adia a conexão com Deus está, na verdade, apostando com o seu próprio destino. Então, querido irmão, querida irmã, você é quem escolhe. Isaías deixa claro, ele é boca de Deus para dizer, olha, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha que coisa boa e simples. Deus diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se você não quiser, se você não quiser, se você recusar e for rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Jesus não é uma opção para depois, queridos irmãos. Jesus é uma decisão para agora. Quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo. Eu queria te convidar a falar com Deus agora. Talvez você entrou aqui precisando de uma palavra de conforto, mas antes disso, Deus precisa te confrontar. É como um pai, ele confronta o filho, não porque ele quer o pior para o filho, é porque ele não quer que o filho continue naquele caminho. Porque não adianta passar a mão na cabeça hoje, tem que passar a mão na cabeça amanhã, e depois de amanhã, e se tornar isso um ciclo vicioso. Então há necessidade do confronto, para que o ciclo possa ser interrompido, para que a paz possa reinar. E aí automaticamente o conforto vem, o consolo vem, a paz volta a reinar. Deus quer te confrontar para gerar cura e paz no teu coração. Fale com Ele agora. Senhor, abençoa vidas e corações. Se existe alguém aqui nessa noite, Pai, que precisa desse confronto, para que haja cura, libertação, Pai, que cadeias caiam, que algemas se quebrem, Senhor Deus,
e que o Senhor reine nessa vida e nesse coração. Enquanto toda a igreja ora, se você nessa hora quer dizer para Deus: Senhor, eu aceito ser confrontado pelo Senhor. E eu quero mudança, Pai. Eu preciso de mudança. Eu quero ouvir o Senhor, Pai, porque a Tua palavra diz que se tão somente eu ouvir o Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Se você quer fazer essa oração, se coloque em pé agora, onde você estiver. Você vai estar dizendo: Senhor, eu aceito ser confrontado pelo Senhor, porque eu quero mudança, eu quero renovo da Tua parte, eu quero, Senhor Deus, novidade de vida para a glória do Teu nome. E eu sei, Senhor Deus, que isso vai me aproximar do Senhor, me conectar a Ti, e eu vou comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, não se importe com quem está do teu lado. Se coloque de pé agora dizendo: Senhor, eu preciso. Eu aceito ser confrontado pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar, vai gerar transformação em mim, e eu vou comer o melhor dessa terra. Se você ouviu a voz de Deus e quer tomar esse passo de fé, se coloque de pé aonde você estiver. Aonde você estiver. Deus abençoe. Senhor, abençoa essas vidas. São preciosas ao Senhor. E a Tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, Pai, eu creio que quando há quebrantamento, há transformação, há mudança para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Convido os meus queridos irmãos diáconos e diaconisas aqui à frente. Nós vamos relembrar o tão grande amor com que Cristo nos amou.